Sim, estou conseguindo. Beleza. Então, a gente vai dar continuidade na nossa unidade curricular de acionamentos de dispositivos atuadores, tá? Então, nessa unidade curricular, a gente tem o objetivo de estudar um pouquinho das partidas, né? Os tipos de partida, fechamento de motor, software starter, inversor de frequência. Então, ela é bem abrangente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes, né? Já conversei com o professor presencial, ele falou que vocês fizeram, né, uma prática ali voltada à partida direta com reversão. Hoje a gente vai conceituar a parte mais construtiva dos componentes para que vocês tenham todos esses conteúdos gravados, né, e disponíveis aqui na sala e você possa estudar, né, para fazer a associação ali com o EAD e o presencial, tá? Para isso, eu vou utilizar aquela apostila que eu falei para vocês, né? Então, hoje o nosso objetivo é fazer um overview aqui dessa apostila, falar algumas características que eu considero importantes que estão dentro da grade de vocês e depois mostrar também umas práticas, né, simuladas lá no CADESIMO, né? Nosso objetivo é, além de mostrar para vocês os funcionamentos práticos, né, mostrar para vocês os conceitos, né? Às vezes na prática ali você está fazendo ali na hora e deixa passar um pouquinho dos conceitos. E aí o nosso objetivo aqui é reforçar aqueles conceitos que vocês verão durante as práticas, tá? Então, dentro dessa apostila, todos os itens dela, né, todos os capítulos delas é de extrema importância, tá? Mas só que para que a gente não demore tanto, né, nesses conteúdos, vou passar de uma forma mais rápida, mais dinâmica, para que dê tempo da gente fazer algumas práticas simuladas, tá? Até porque é baseado nessas práticas simuladas que vocês vão ter a oportunidade, né, e conseguirão desenvolver as características tanto dos fóruns, que é onde a gente vai falar bastante conteúdos posteriormente, quanto das ordens de serviço, né, que seriam as atividades propriamente ditas, né, identificação ali de simbologia, identificar os componentes, tá? Então vai ser bem abrangente. Então hoje, um dos itens mais importantes que vocês precisam, né, posteriormente aprofundar um pouquinho é sobre as terminologias, né? Dentro dessa terminologia, a gente tem alguns termos que a gente vai utilizar durante o curso de vocês, e aí eu não estou falando só da unidade curricular, estou falando do curso em si. Então, tem algumas terminologias, né, que seriam alguns termos que a gente vai utilizar. É importante que vocês tenham os conceitos, né, tragam ali com você os conceitos desses termos, tá? Então, quando a gente fala lá de acionamento manual, significa que a gente vai utilizar algum tipo de acionamento puramente mecânico, né? Aquilo que a gente aciona ali com a mão, ou uma chave fim de curso que é acionada de forma eletromecânica, né? A gente tem alguns contatos comutando. Quando eu estiver falando lá de acionamento por corrente alternada, eu estou falando que é um circuito, né? Normalmente ele vai ter variação na sua frequência, e a gente tem que lembrar lá de fundamentos da eletrotécnica, que a gente definiu, né? Que era corrente contínua e corrente alternada. Basicamente, corrente contínua é aquela, né, que é linear, né? Normalmente ela tem uma amplitude, aí a gente está falando lá de pilha, bateria, e temos as correntes alternadas, que é a corrente da rede elétrica. Então, quando eu falar que um equipamento ele é acionado por corrente alternada, significa que ele vai ser acionado pela rede elétrica da concessionária, né? E aí hoje, né, ela gira lá na casa de 60 Hz. Então, por que que eu estou falando disso? Porque tem contadoras, e tem software starter, tem inversor de frequência, tem elementos que eles são acionados, CLP também, né? Que eles são acionados tanto por corrente contínua quanto alternada. Então, o mais importante é as contadoras, né? Então, a gente tem contadoras acionadas por corrente contínua e alternada, e o CLP, né? A gente tem como ligar um CLP tanto com tensão alternada quanto com tensão contínua. Então, quando o professor lá no presencial falar assim, ó, esse CLP, ele é acionado por corrente alternada, significa o quê? Que você vai pegar uma a rede, né, a rede elétrica da concessionária, uma tomada ali, e vai fazer a alimentação do CLP. Não, ó, esse CLP aqui ele é acionado por corrente contínua. Então você vai ter que pegar o quê? Uma fonte de corrente contínua ou uma fonte, né, normal de bateria para fazer essa alimentação, tá? Então, esse acionamento é a forma com que a gente vai ligar os componentes, tá? Ele fala aqui um pouquinho da capacidade de interrupção, que é a máxima corrente que um dispositivo de manobra
ele tem a capacidade de fazer a proteção, tá? Então, se você pega lá um disjuntor normal, né? Aquele disjuntor que a gente tem em casa. Aqui é o disjuntor. Ele tem as classificações, né, dele. Então, se eu falar que eu quero... Pegou aqui. Se eu falo que eu quero... Está só redirecionando para a Amazon. Quero na Amazon, não. Vamos ver aqui, ó, na Leroy Merlin. Se eu estou falando que eu quero um disjuntor de classe C, que seria, né, a curva de acionamento, e esse 10 significa a corrente de interrupção, né, ou a capacidade de interrupção. Se eu estou falando de um disjuntor de 10, né, ele é 10 ampere, que ele suporta 20, 30, 40 e assim sucessivamente. Isso nada de novo, né, para a gente que já conhece aí os disjuntores residenciais. Aqui ele fala sobre categoria de emprego, que é a classificação dos dispositivos de comando de carga de acordo com a finalidade para os quais são previstos, né, ver em Cibratec. Então, se a gente clicar aqui, ó, ele nos redireciona para um site, né, onde ele mostra ali as características. Então, toda vez que você vai comprar um equipamento, você tem que ficar atento às características construtivas, né, desses equipamentos e aplicação, tá? Onde que ele é aplicado. Aqui ele fala, né, sobre curva de atuação dos disjuntores. E aí, quando a gente está falando de disjuntor, né, você tem que ficar atento a qual tipo de disjuntor. O mais convencional é esse aqui, ó, que é o disjuntor termomagnético. E aí, esse aqui é do padrão DIN, né, que é um padrão mais novo, né? E aí, o que que é esse padrão DIN? O que que é padrão NEMA? Significa que é basicamente a forma construtiva e qual que é o trilho, né, que ele suporta ali no quadro de distribuição, né? Normalmente você compra um quadro, você compra o quadro do padrão DIN, que é esse padrão aqui de trás que você só acopla, né, e conecta esse disjuntor lá no quadro, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um disjuntor monofásico, você tem disjuntores bifásicos, temos disjuntores trifásicos. Esse aqui, ó, esse branquinho aqui, ó, ele é do padrão DIN, né? E a gente tem aqueles antigões lá, né? Aquele que era mais escuro, né? Então, em quadros mais antigos, você encontra esse aqui, ó, que é do padrão NEMA. Qual que é a diferença de um para o outro? Basicamente, um é um padrão europeu, o outro é o padrão americano, mas em linhas gerais, é a proteção deles que diferencia. O padrão DIN, que é esse branquinho aqui, ó, ele tem proteção termomagnética. O que que é essa proteção termomagnética? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, disjuntor DIN aberto. Aqui, ó, ele tem essa aparência aqui, ó, aberto. Deixa eu ver se eu pego esse aqui. Então, basicamente, você faz a conexão de um condutor aqui, né, na parte superior dele aqui, e aí essa corrente do elemento ele vai passar aqui, descer e conectar aqui, ó, quando ele está armado, né? Então, essa conexão aqui, ó, ela vai ficar aqui embaixo, quando você arma esse disjuntor. E aí ele tem dois tipos de proteção. Uma proteção dele é baseada nesse elemento aqui, ó, esse fiozinho, esse metalzinho aqui da frente, que é o que a gente chama de bimetálico, né? Por que que ele é um bimetálico? Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Bimetálico disjuntor. Acho que vai ficar mais fácil para a gente identificar. Porque basicamente, aquela parte que eu mostrei para vocês aqui, ó. Ver se ele vai mostrar ou eu tenho que abrir. Aqui, ó. Basicamente, ele tem uma hastezinha aqui, onde uma parte dele é de um material metálico e a outra parte ele é de outro material metálico. Então, eles são colados um no outro. E aí eles têm uma torção diferente. Então, quando o seu elemento, né, o seu circuito, ele é atingido por uma corrente muito alta, eu vou ter uma torção nesse elemento, então ele vai torcer aqui para baixo, e aí ele vai desarmar o disjuntor, tá? Então, a proteção térmica, ela atua dessa forma. E aí, o que que eu estava falando para vocês do disjuntor? Esse disjuntor NEMA, esse disjuntor pretinho aqui, ele só tem essa proteção contra sobrecorrente. Então, dentro dele só tem esse bimetálico, que é esse elemento que eu falei para vocês aqui, ó. Esse mostra aqui, ó. Esse aqui do meio, ó. Aqui, ó. Esse elemento aqui, ele vai, quando sobreaquece, ele torce, né? Ele vai fazer uma torção aqui para baixo, e aí ele desarma o disjuntor, tá? Então, o disjuntor NEMA, ele tem a mesma proteção do disjuntor DIN quando se trata da proteção térmica. Só que ele tem esse aqui, ó, essa bobina aqui interna. Essa bobina é a parte da proteção magnética. O que que significa isso?
a gente sabe, né, que os indutores, eles armazenam, né, campo magnético. E aí até o contator, né, imagino que o professor já tenha falado para vocês, que quando a gente alimenta o contator, o que que acontece? Ele se torna um ímã e aí pega aquela parte móvel e atraca com a parte fixa, né? E aí ele faz basicamente o mesmo componente. Quando eu tenho um curto-circuito no sistema, então eu estou encostando uma fase no neutro, eu tenho uma sobretensão, eu aumento o meu campo magnético, e aí esse indutor aqui, né, esse enrolamento aqui, ele tem a função de atracar e abrir meu disjuntor. Então, no disjuntor NEMA, né, nesse disjuntor NEMA, eu não tenho esse indutor lá dentro, né, essa bobina lá dentro. Eu só tenho aquele bimetálico. Enquanto nesse outro aqui, ó, que é do padrão DIN, eu tenho tanto a parte da proteção térmica contra sobrecorrente, quanto a parte de proteção magnética, né, que é contra curto-circuito. Tá? Então, os disjuntores, né, a gente tem essas classificações. E aí, dentro do disjuntor, nós temos as classes, né? Temos a classe B, C e D. E aí, eu estou falando, né, dos disjuntores do padrão DIN. No padrão NEMA, a gente só tem uma classe, tá? Que é como se fosse a classe D do disjuntor do padrão DIN. Eu tenho um slide aqui que ele fala sobre dispositivos de proteção prediais. Só que eu não vou passar ele. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês. A gente vai fazendo essas pesquisas, que aí fica até bom para vocês, né, fazerem essa pesquisa se for necessário. Ó, classes de proteção disjuntor DIN. Vamos fazendo aqui, ó. Então, dentro dessas classes de proteção do disjuntor DIN, nós temos um elemento que é o gráfico. Deixa eu ver se ele tem aqui, ó, o gráfico. Que ele mostra basicamente esse gráfico aqui, ó. O que que significa esse gráfico? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem que fica menos ruim. Aqui, ó, esse aqui. Normalmente a gente tem, né, os três tipos. Então a gente tem o da classe B, o classe C e o classe D. Por que que a gente não tem um classe A nos disjuntores? Porque o classe A, ele pode ser confundido, né, com A do ampere de corrente. Então por isso que a gente não tem os disjuntores da classe A, tá? Então, o que que significa isso? O da classe B, ele normalmente ele não suporta uma corrente tão alta de corrente de pico, né? Quando a gente liga um motor, a gente tem a corrente de pico dele. Então, quando a gente está falando de um disjuntor classe A, ele não suporta essa corrente de pico. Por quê? A característica, né, na verdade, da classe B, a característica do disjuntor da classe B é que ele suporta de 3 a 5 vezes a corrente nominal do disjuntor. Então, se eu compro um disjuntor que ele é de 10 ampere, né? Então, vamos falar que a gente comprou lá um B, um disjuntor aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Disjuntor só tem C, B10. Vamos falar que é B10 aqui. B16 que é mais fácil de achar, né? 16 ampere. Então vamos supor que eu comprei esse disjuntor aqui, ó, que é um disjuntor da classe 300. Esse aqui ele fala tensão, não fala corrente. Não. Ele não está falando a corrente. Vamos para o outro que tem, né? Esse aqui é C. É bem complicadinho achar o B, né? O mais convencional é o C. Ele fala que é B16, ó. Então esse aqui é um disjuntor trifásico de classe B de 16 ampere. Então, num caso de 16 ampere, ele só suporta no máximo 5 vezes a corrente nominal. Então, nesse caso aqui, eu estou falando que esse disjuntor ele suporta no máximo 16 vezes 5. Eu posso ter uma corrente de partida de até 80 ampere que esse disjuntor não vai desligar num primeiro momento. Só que depois de alguns segundos, ele desliga. E aí, como é que eu sei quantos segundos depois? Eu tenho que olhar a tabela da curva de disparo. Então, ó, se eu aplicar 5 vezes a corrente nominal, esse disjuntor ele suporta isso por até 1 segundo. Um pouco mais de 1 segundo. Passou desse tempo, ele vai desarmar. Então, se eu tenho um motor, né? Se eu vou ligar, normalmente a gente não liga motor em disjuntor classe B, porque ele não suporta uma corrente de partida tão alta, com um tempo tão grande, tá? Então, por quê? Porque quando a gente vai partir um motor, a gente sai da inércia.
né? A gente está tirando o motor da inércia, ele estava parado. E naquele tempo que a gente está tirando o motor da inércia, ele está com uma corrente muito elevada para sair desse momento onde ele está parado. Então ele fica um tempinho até tirar o motor da inércia, ele demora, né? E aí esse disjuntor classe B ele não vai me atender, né? Normalmente esse disjuntor classe B aqui ele é para elementos eletrônicos, né? Às vezes uma TV, uma geladeira não, uma TV, um componente eletrônico que não vai ter um consumo muito grande. O mais usual é o classe C, né? Residencialmente falando, né? Então, no classe C, ele já suporta até 10 vezes a corrente nominal. E aí ele suporta ó, por um pouco menos de um minuto, ou um segundo, tá? Então, se eu pegasse lá, né, o disjuntor de 16 vezes 10, eu poderia aplicar até 160 amperes, só que isso por menos de um segundo. Tá? E aí o classe D, que é o mais robusto, ele suporta aqui ó, até 20 vezes a corrente de nominal. Né? Então, se eu estou falando lá, se eu pego um D16, que seria um classe D, então eu pegava aqui, ó, ele suporta até 320 amperes, só que ele suporta aqui, ó, por um pouco, essa corrente por um pouco mais de um segundo, mas depois que passa esse tempo, é gradativo o que ele suporta. Então ele vai suportando cada vez menos, né, ao passar dos segundos. Então a gente chega aqui em 10 segundos, 100 segundos, né, que seria 1 minuto e 40 segundos. Então ele vai suportando. Então o que a gente tem que fazer? Ó, eu posso ligar um motor com um disjuntor convencional, só que eu tenho que saber que se eu tiver uma carga lá no eixo do motor, essa corrente ela vai ter que ir diminuindo, senão meu disjuntor vai desarmar. Tá? Então, essa é as curvas, né, dos disjuntores. Opa, acabei fechando aqui o slide. Vou abrir de novo. Conteúdo, biblioteca. Apostila. Por enquanto, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Continuar aqui. Aqui ele fala, né, sobre as curvas de atuação, que é essa do padrão DIN, e a do padrão NEMA, ela copia, né, como se fosse a do padrão D. Então, o NEMA ele suporta uma corrente de partida um pouco maior, como se fosse uma da classe D do disjuntor do padrão DIN, tá? Aí a gente tem aqui, ó, circuito auxiliar ou de comando. O que que é isso, circuito auxiliar ou de comando? Quando a gente está fazendo, né, imagino que vocês tenham feito também, um acionamento de motor, a gente tem dois diagramas diferentes, né? Ou dois circuitos diferentes. Tem um diagrama de força, que é aquele responsável por realmente enviar toda a corrente para o motor para fazer a alimentação dele, e um diagrama de comando, né? E aí é o que ele colocou aqui, ó. O circuito de comando é como se a gente estivesse falando do diagrama de comando, onde a gente faz toda a lógica de acionamento. Coloca a botoeira, às vezes coloca um temporizador, coloca ali um selo, né, que seria o contato de retenção, tá? E o circuito principal, ele nomeia como circuito principal, mas é a mesma coisa do circuito de força, tá? E aqui a gente tem, né, os contatos. Aí tem um contato normalmente aberto, ele fica, né, normalmente aberto quando não está sendo atuado, e ele comuta para normalmente fechado quando está sendo atuado, e vice-versa. Se eu estou falando do normalmente fechado, ele vai ficar normalmente aberto quando ele comuta. E aí, dentro dos contatos, a gente tem um contato que é muito importante, que é esse contato de retenção. Então, você pode ter ouvir falar de dois nomes, né? O mais usual é selo, né? Que é aquele contato para manter o sistema funcionando. E pode ser chamado também de contato de retenção, que é basicamente um contato auxiliar, que ele tem a finalidade de manter a bobina alimentada depois que você solta, né, uma botoeira do tipo pulsador. Né? Você só dá um sinal para o contato, o contato fecha lá aquele contato auxiliar, e aí ele fica em funcionamento pleno, enquanto você não abre o circuito que alimenta a bobina, tá? Que aí seria uma botoeira de desliga. Tem corrente de curto-circuito. O que é essa corrente de curto-circuito? Você viu lá no disjuntor, tinha aquele número, né? Que seria ali 3.000. Deixa eu ver se mostra aqui, ó. Aqui, ó. É a corrente máxima que o disjuntor suporta. Tá? Esse aqui ele fala que ele suporta até 10.000 amperes de corrente de curto-circuito. Esse aqui já fala que ele suporta de corrente de curto-circuito. Esse aqui tá ruim de informação. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Deixa eu tirar essa classe aqui.
Aqui ele fala que é 4.000 ampere. Esse valor é o quanto que ele suporta. Normalmente, essa corrente curto-circuito, ela está ligada mais ao transformador que alimenta a residência. Então, a gente não vai entrar nesse mérito. Normalmente, ele é padronizado e a gente não entra, né, 4.000 ampere nesse circuito, mas é só para que vocês conheçam, né, esse termo, corrente curto-circuito. Onde que eu acho? Eu acho ela aqui, ó, no disjuntor, tá? E aí, se te perguntarem, ó, professor, como é que eu acho essa corrente curto-circuito? Ela está ligada à tensão de alimentação do transformador e à impedância do transformador, que seria essa proteção, né? A proteção que a concessionária, se um fase e o neutro da concessionária encostar um no outro, eu tenho que ter a capacidade de fazer essa proteção lá dentro da minha residência, para evitar que eu estrague alguma coisa dentro da minha residência, tá? E aí está ligada a essa parte mais de sistema elétrico de potência. Corrente nominal, que você já conhece, que é a capacidade de operação, né, do circuito. Ela pode ser tanto para um disjuntor ou para um motor, né? Você tem lá, meu motor trabalha com 10 ampere. Ah, não, meu motor trabalha com 15 ampere. É a corrente que o motor trabalha, tá? No RPM nominal, né? E esse nominal significa que é a corrente de trabalho mesmo. Aí você tem um RPM nominal, tem a tensão nominal, tem esses valores nominais que seriam as de trabalho, né? O circuito ou o componente ele foi programado para trabalhar dentro dessas limitações, dentro desses parâmetros. Tem corrente de partida. Muitas das nossas partidas, né? Vai ser quando a gente utiliza elementos eletrônicos. Aí a gente divide lá as partidas elétricas e eletrônicas. Partidas elétricas são aquelas utilizando, ou eletromecânicas, né? São utilizando contatoras, botoeiras e lógicas com contatoras. As partidas eletrônicas são utilizando inversor de frequência, CLP, software starter. Por quê que são eletrônicas, né? Porque a gente, dentro desses componentes, a gente tem muita eletrônica aplicada. Basicamente isso, você tem muito lá. E aí entra a eletrônica analógica. Você tem os elementos que eu falei lá em processamento de sinal. Dentro de um CLP, você vai ter tiristor, né? No caso, você vai ter lá o IGBT, que é um transistor, basicamente. Ele tem quase que a função do transistor, né? Então, é por isso que é tão importante a gente entender aquele processamento de sinais, tá? Eu falei lá sobre IGBT, SR, são todos aqueles componentes eletrônicos que a gente tem lá dentro do inversor de frequência, dentro do software starter e dentro do CLP. Então, é por isso que a gente estuda lá na unidade curricular passada esses componentes. Porque senão chega aqui e vocês falam, ah, não, como é que um inversor trabalha? Como é que ele consegue chavear a frequência e mudar a frequência do meu circuito? Então, a gente precisa ter esses conceitos, né, bem definidos. Sobrecarga, que é quando a corrente ultrapassa a nominal, né? E aí a gente já tem a torção daquele bimetálico que eu mostrei para vocês. E desarma. Nível de isolamento é quanto que o motor, uma carcaça, ela suporta, né? De tensão, para não passar isso para a camada externa do motor. Partidas lentas, né? Quando eu estiver falando, ó, sobre partida direta. Partida direta, normalmente, ela tem uma característica de ser um pouco mais rápida, né? Cerca de 5 segundos, o motor já está na corrente nominal. Tem a partida estrela-triângulo. Normalmente, eu tenho que contar um tempo depois de fazer um fechamento para depois comutar. Isso tudo a gente vai falar durante essa unidade curricular. Partida compensadora, partida estrela, série paralelo, né? Tem as proteções de motor, daí dentro das proteções nós temos os relés, né, de proteção contra sobrecarga. Basicamente, dentro de um relé de relé termo, que é aquele componentezinho que vocês viram lá no presencial, que fica acopla embaixo da contatora, ele tem aquele elemento bimetálico. Ele tem aquele elemento bimetálico para desarmar, né, e armar os contatos auxiliares dele, né, o 95, 96, que você imagina que vocês tenham ouvido falar. Tem as sondas térmicas, fusíveis, disjuntores, né, e esses outros componentes, né? Vida útil, seletividade, que é quando a gente secciona, né, o circuito em várias partes. E aí, dentro dessas características, eu queria mostrar para vocês também esses materiais utilizados. Basicamente, em uma instalação elétrica, em um acionamento elétrico, quais os componentes que a gente utiliza? Nós utilizamos, né, no geral, os botões e chaves de comando, tá? Então, aí dentro desses elementos, a gente tem a botoeira tipo pulsador, que aí ela tem normalmente aberto e fechado atrás, ou só tem aberto, ou só tem fechado. Quando você aperta ela, né? Então, quando você faz um acionamento manual,
ela comuta os estados, né? O que era fechado abre, o que era aberto fecha. E aí, quando você solta, né? Você tira pressionamento ali, ela volta para o estado natural, tá? Então, se ela era aberta anteriormente, ela volta a ser aberta, né? Temos aqui a botoeira do tipo cogumelo, que essa botoeira, normalmente ela é utilizada como uma botoeira de emergência. Por quê? Porque ela também tem contatos aqui na parte interna dela. Quando você pressiona, esses contatos abrem, né? E aí você pode deixar de alimentar uma linha lá que estava com algum problema, né? Algum funcionário estava fazendo algum tipo de manipulação ali naquela linha e às vezes teve um braço, né, engolido pela máquina. Como é que você desliga ela todinha? Apertando os botões de emergência. Temos aqui um botão de emergência com chave, né? Basicamente, para que serve isso aqui, ó? Quando eu pressiono, eu vou e tranco essa chave. O que significa? Aí, dessa forma, eu garanto que somente eu vou poder rearmar aquela linha, né? Isso aqui é um problema que existe bastante. Normalmente, ele não é tão utilizado na indústria, porque você tem, né, os processos de tag, né? Como é que era? Me fugiu o nome, mas basicamente você tem aquele projeto de taguear, né, e colocar o seu cadeado no, no disjuntor, né, que você desarmou, com todos os processos de impedimento de reenergização. Tá? Então, esse aqui não é tão usual, mas ele usa também. Tem esse aqui, tem que é botoeira também, chave seletora, né, e essa aqui com chave. As botoeiras do tipo pulsador, botoeira com sinalizador, botão on-off, né, e vários modelos desses elementos. Temos as chaves fim de curso. Para que serve essa chave fim de curso? Você pode ter inúmeras aplicações. Você pode colocar uma chave fim de curso, por exemplo, você tem uma esteira, né? E aí ela tem lá o comum, normalmente aberto e normalmente fechado. Vamos supor que você tem uma esteira e você quer que a esteira pare quando uma caixa chega até um certo local. Normalmente você utiliza sensores, né? Mas de uma forma mais mecânica, você pode utilizar um fim de curso. Quando a caixa chegar lá no ponto, você coloca a caixa para bater aqui, ó, nessa haste aqui, ó. Quando ela bate na haste, eu coloco lá para abrir um contato. E aí eu vou parar meu motor, né? E aí você pode fazer qualquer aplicação. Você pode colocar isso num portão eletrônico para abrir, para fechar. O sistema do portão eletrônico, ele já não é através de chave fim de curso, né? Normalmente a gente utiliza lá um sensor magnético. Tanto é que a gente coloca um ímã na parte da frente e na parte de trás do portão. E aí lá no motor, né, do portão, ele tem um sensor magnético que ele vai identificar se chegou, se avançou, terminou de avançar, ou se terminou de retroceder o seu portão, né? Então, não é utilizando fim de curso, mas poderia ser utilizado também, ter o mesmo propósito, tá? Temos o sinalizador, basicamente, né? Temos vários tipos de sinalizador. Tem a sinalizador por acionamento em corrente contínua, por corrente alternada, né? Que ele coloca lá o sinalizador de 220 volts, tem sinalizador de 24 volts. Então, depende da sua aplicação. Às vezes você está fazendo um circuito de força que é trifásico 380. E o seu circuito de comando, ele é 24 volts em corrente contínua. Isso acontece bastante. O que isso faz? Isso garante, né, que o seu painel ele não vai ter energizado com uma tensão alta, e aí isso diminui os perigos, né, em trabalhar naquele painel. Fica um pouco mais seguro, né? E aí, qual que é a diferença? O que muda de um que é todo 220 para um que é 220 o 380 no acionamento do motor, para um comando de 24 volts? É o acionamento da contatora. Se eu coloco uma contatora que fecha, né, que comuta seus contatos com 220, eu vou ter que fazer um circuito de comando todo em 220. Ó, se eu coloco uma contatora que eu consigo comutar a bobina dela com 24 volts, eu faço um circuito de comando de 24 volts. Só isso que muda. E aí o nível de segurança é melhor, né? Só que, obviamente, imagino, né, que a contatora de corrente contínua será um pouco mais cara. E além disso, né, não é só ligar na tomada, você tem que ter uma ponte chaveada, né, ou algum circuito de alimentação para alimentar o circuito de comando, tá? E aí nós temos, né, por enquanto, alguma dúvida? Alex, Maxwell? Isso, NR12, né, que é proteção de partes móveis. Nem sei em que momento. Foi, você comentou agora, né?
A NR12 ela toca bastante sobre esses elementos, né? Sobre as proteções das partes móveis. Então vamos lá. Ó. E aí depois, né, nós temos o disjuntor. Já comentei com vocês, né, um pouco sobre o disjuntor. E aí a gente tem alguns tipos, né, de disjuntor. O disjuntor convencional, que é o que a gente trabalha lá na parte mais predial, né, que seria o disjuntor dos padrões de INEMA, né, mais usual hoje em dia é o padrão DIN. Temos o disjuntor motor. Qual que é a diferença de um disjuntor normal para o disjuntor motor? Vamos ver aqui, ó, disjuntor motor. Disjuntor motor, ele tem essa característica de ser basicamente aplicado somente a circuitos que são utilizados motores, né? Então, você tem lá um circuito de um disjuntor motor, onde você, ao invés de utilizar um relé térmico, você utiliza somente um disjuntor convencional, e aí embaixo do disjuntor você utiliza a contatora, e embaixo da contatora você não utiliza relé térmico. Por quê? O disjuntor motor, ele tem a mesma configuração do relé térmico, onde você consegue definir a corrente de trabalho, né? E aí, além disso, ele ainda tem uma outra função, que é a função do disjuntor de caixa moldada, que é esse trip aqui, ó. Esse trip, ele permite você saber quando que o seu disjuntor entrou em curto, né? Porque quando ele desarma, normalmente ele fica no meio. Agora eu vou mostrar para vocês, mas basicamente, se você tem um disjuntor motor lá, você não precisa colocar um relé térmico, tá? Ele tem a mesma função do relé térmico, onde você configura aqui, ó, a corrente nominal, né? Normalmente eu utilizo 25% a mais da corrente nominal. Então, se o motor é de 10 e eu vou utilizar 25% dessa corrente, né, a mais, eu pego e calculo aqui, ó, vai ser motor que trabalha com 10 vezes 1,25. Então, eu vou definir lá no meu disjuntor, né, do meu disjuntor motor ou no meu relé, 12,5 amperes de trabalho. É o que eu faço, né? Não tem uma norma específica para definição do relé, mas é o que normalmente a gente utiliza, beleza? Então, esse aqui é a aparência do disjuntor motor, aplicados aos disjuntores. Tá? Tem esse aqui que é mais convencional, ó, pode se deparar com mais frequência com esse aqui. Tá? E aí temos, né, o disjuntor de INEMA, que eu já mostrei, e o disjuntor de caixa moldada. Esse disjuntor de caixa moldada, normalmente, ele é aplicado como disjuntor geral de um quadro de distribuição. Então, você tem um quadro de distribuição, normalmente você tem lá um CCM. O que é um CCM? Que é a Central de Controle de Motores. Você tem uma CCM, e aí esse disjuntor de caixa moldada, ele é o primeiro, aí sai dele para distribuir para o restante do circuito, né? Aí você pode colocar tanto disjuntor motor quanto disjuntor convencional. Ver se alguém mandou alguma mensagem. Não. Então, mostrei 3 tipos, né? O 4, né? O tipo, o DIN, padrão NEMA, caixa moldada. Normalmente esse caixa moldada, ele é mais robusto, né? Ele tem uma proteção um pouco mais robusta e ele é utilizado quando você precisa de correntes altas, tá? Então, acima lá de 200, 250, 400 amperes, você pode utilizar o disjuntor de caixa moldada, tá? Aqui ele mostra, né, o funcionamento de um contator. Então, como é que é a parte interna do contator? Então, basicamente, o contator é uma chave com acionamento eletromagnético que liga e desliga circuitos, usado de preferência em comandos elétricos automatizados à distância. Então, basicamente, eu nem vou ficar lendo aqui, não. Vou só explicar para vocês em linhas gerais. Vou mostrar um vídeo também que eu tenho aqui do funcionamento, que aí vai fazer mais sentido do que eu ficar falando um monte de tempo aqui. Então, basicamente, ele tem aqui, ó, a bobina, que é o núcleo fixo. Quando eu alimento essa bobina, né? Aí a gente tem lá o contator, o A1 e o A2 do contator, eu tenho que aplicar uma tensão nesse A1 e A2, aí eu tenho que olhar, né, qual que é a tensão que eu tenho que aplicar em cada contator. Tem contator de 24 volts CC, né? Tem contator de 220 AC. Então eu tenho que olhar qual que é essa tensão, alimento A1 e A2. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse núcleo aqui, ó, ele se torne um elemento magnético que vai puxar o núcleo móvel. Então ele puxa esse núcleo móvel aqui, e aí eu tenho, né, os contatos que eram normalmente abertos, descendo aqui, e aí ele atraca. Então todos que eram normalmente abertos, eles fecham,
E caso eu utilize, né, contatos auxiliares, eles vão abrir. Essa é a forma de acionamento. Deixa eu só ver aqui se eu encontro a aula. Eu acho que eu tenho uma aula lá em predial, né, do pessoal ali de eletrotécnica. Instalações, esquema 9. Acho que é esse aqui. É uma aula sobre acionamento. Aqui, ó. Então, vou mostrar para vocês. Eu vou parar de transmitir e vou transmitir novamente, porque eu acho que eu transmiti sem áudio. Vamos lá, ó, vou mostrar para vocês o funcionamento. Pode só me notificar se vocês estão conseguindo ouvir? Partes. Pessoal, vou mostrar o que é um Estão conseguindo ouvir, Tô pessoal? conseguindo. Beleza. Sim. Finalizando o vídeo, a gente retorna. contator e como funciona um contator. Então, esse componente aqui que está na minha mão é um contator. Contator é um componente usado em comandos elétricos para acionamento de máquinas elétricas, motores principalmente, ok? O contator, ele é uma chave automática, né? Uma chave também chamada de chave magnética, porque ele trabalha com efeito magnético, né? Que eu demonstrei em outras aulas aí para vocês. Trabalha com os efeitos do eletromagnetismo. Então, contator, ele possui contatos principais, contatos de carga, que são utilizados para ligação diretamente aí dos motores, ok? Da parte de carga, né, que vai funcionar o motor. E aí, os contatores possuem contatos auxiliares. Esses contatos auxiliares, pessoal, eles são usados para fazer a automação, por assim dizer, da ligação desses motores. Então, eles vão fazer efeitos aí automáticos para ligação, para comutação, temporização, vários efeitos que são necessários aí nos motores elétricos, ok? Ele possui contatos normalmente fechados e contatos normalmente abertos. Quer dizer que no estado normal, né, do contator, que seria esse estado desenergizado, alguns contatos estão fechados e alguns contatos estão abertos. E quando o contator ele é energizado, ele fecha os contatos abertos e abre os contatos fechados. E os contatos de cargas, eles são normalmente abertos também. Então, eles se fecham, fazendo assim a ligação do motor, ok? Internamente, né, o contator, ele possui uma bobina de cobre, ok? Que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, eu tenho essa bobina aqui, que eu já estou ligando num cabo, que eu vou energizar isso para vocês. Então, eu tenho uma bobina de cobre. Tenho um ferrite aqui com várias chapas metálicas na parte de baixo. E na parte de cima, pessoal, eu também tenho um ferrite com várias chapas metálicas acoplado num sistema de contatos. Então, esses aqui são os contatos que são normalmente abertos e normalmente fechados. Esses três aqui são os contatos de carga, esses dois contatos normalmente abertos e esses dois contatos normalmente fechados. Eu tenho uma mola aqui que proporciona que na posição desligada, né, que quando esse contator está desenergizado, ele fique sem contato, sem acoplagem, né, da parte metálica. Então, ele tem esse efeito de abaixar e levantar aqui, ok? E quando energizado, ele acopla magneticamente e fica firme nessa posição, comutando os contatos. O que está aberto fecha e o que está fechado abre. Então, internamente, um contator ele tem esse formato aqui. Essa mola proporciona aí esse efeito aí de ele, na posição de repouso, ele ficar levantado aqui, ok? Eu vou energizar essa bobina para a gente ver esse efeito acontecendo, ok? Então, esse contator ele é 220, então essa bobina vai ser ligada em 220, coloquei aqui nos contatos da bobina, ok? E aí eu tenho esse efeito magnético. Vou estar segurando ele aqui para ele não sair do conjunto aqui, senão ele dá um efeito. Então, quando eu energizo essa bobina, ela acopla. Então, vocês podem ver que ela ficou firme aí, ó. Posso puxar aqui, que não sai. O efeito magnético acoplou as partes metálicas aqui da parte de baixo desse contator, ok? Vocês podem ver na hora que eu desenergizar que a mola vai fazer essa parte de cima levantar, vai até dar um pulo aí, ó. Ok?
Então, esse é o contador por dentro. Então, eu tenho aqui uma bobina metálica e um sistema de contatos que se abrem e se fecham, ok? Então, vou energizar mais uma vez para a gente ver isso aí. Então, tenho aí a bobina energizada, os contatos se comutam aí. O que é fechado abre e o que é aberto fecha. Isso. Acho que já é o suficiente para a gente ter uma ideia, né, do funcionamento. Deixa eu... Então, esse basicamente é o funcionamento. E aí, dentro desse mesmo contexto, né, das contatoras, a gente tem os contatos auxiliares, né, que é aquele que eu comentei com vocês. Que eu demonstrei em outra. Deixa eu ver se ele abre aqui. E aí, eu vou passar um pouquinho mais rápido, só para vocês verem. Aprender no... Aqui ele mostra, Bom, ó. sabemos que cada contator possui passar o seu aqui bloco rapidinho, acho que vai ser uns específico, 4 né? Até minutos já porque o bloco de contato auxiliar ou bloco aditivo, ele é um acessório do próprio contator. Então, cada contator vai ter o seu próprio bloco, não sendo possível outros contatores, principalmente modelos, não sendo possível você inserir blocos de outros contatores, principalmente modelos, em qualquer tipo de contator. Então, observando nesse contator aqui, nós temos 3 contatos de potência, né? Deixa eu mostrar aqui, e temos o último aqui, que é o contato auxiliar, o primeiro contato auxiliar, que é o 1314, que muitas das vezes é considerado ou é usado para ser então o contato de selo ou contato de retenção. Nós já ensinamos isso aqui no canal. Quando se precisa de mais contatos auxiliares, a lógica de comando que você está fazendo envolve mais contatos auxiliares, então é hora de você fazer uma adição de um bloco auxiliar ou bloco aditivo de contatos. Esses blocos são adquiridos de acordo com a necessidade. Por exemplo, esse aqui nós temos 2 contatos abertos nas extremidades e 2 contatos fechados aqui no meio do bloco, beleza? Então, se for uma situação em que eu precise de 2 abertos e 2 fechados, então esse aqui é o bloco que me atende, tá bom? A configuração do bloco vai depender da necessidade. Então, facilmente ele é encaixado, ó. Aqui ele tem uma travazinha que você pode estar puxando aqui, ó. Você levanta a trava e facilmente, ó, ele desliza no próprio contator, tá bom? Então, observe que ele é um acessório. Esse aqui também, observe que em hipótese alguma a gente vai conseguir inserir esse bloco no contator anterior. Já esse aqui é um bloco dessa linha de contator e desse fabricante. A gente já faz a inserção dele no próprio, da mesma forma também, tem um gatilhozinho aqui onde você coloca e faz a adição do bloco de forma bem tranquila aqui. Esse outro, né, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ele é um bloco que é colocado lateralmente, ó. Coloquei aqui, agora automaticamente, de forma mecânica, esse conjunto de contato NA e NF, agora ele faz parte do próprio contator, ele foi inserido lateralmente, também há essa opção. Já esse aqui também possui a opção de inserir o bloco, ó, tá vendo? Mesma coisa, um gatilhozinho. Você puxou para cima, o contato, o blocozinho sai. Esse outro também, dessa linha de contatores da WEG, ele também possui a opção de você fazer inserção de contatos, só que de forma um pouco diferente, né? Ele é unitário, esse modelo aqui é unitário, você consegue inserir, eu preciso de um bloco de contato NF, então eu compro somente o bloco de contato NF. Esse outro também, essa outra linha de contatores, também possui blocos auxiliares. Observe que ele tem 2 gatilhozinhos aqui nas laterais, ó, que você pressiona aqui e facilmente é retirado, ó. Já essa linha de contatores aqui, também do mesmo fabricante, WEG, ele já possui, dificilmente você vê contatores que vêm com um contato NA e um contato NF. Esse aqui já vem com os 2, né? Tanto dá para você fazer o selo, como dá para fazer o intertravamento, porque ele já vem com um bloco, um auxiliar NA e um auxiliar NF. Ele também possui contatos aditivos, né? Nós não vamos ter aqui, mas eu vou pedir para colocar as imagens. Você vai ver que ele tem blocos de contatos aditivos, tanto na parte frontal,
como na parte lateral, conforme você acompanha aí na tela, tá bom? Já isso aqui eu vou mostrar para vocês, já é um pouco mais bruto aqui, ó. Uma criança aqui de 500 amperes. Ele, original, ele não vem com nenhum contato auxiliar, exceto um que tem na própria bobina aqui, depois eu mostro para vocês. Mas ele vem a opção de você inserir lateralmente aqui, ó, um bloco, tá bom? Tem aqui essa parte, você insere, ó. Pode inserir até 2 blocos de contato, tendo a possibilidade de ter, então, aí 8 contatos auxiliares. Acho que esses aí já nos atendem, então mostrei para vocês, né, o funcionamento da contadora, aqui, ó, as contatoras, né, as diversas contatoras de diversos fabricantes que nós temos. E aqui a gente tem, né, o relé térmico, tá? Então, o relé térmico é esse equipamento que a gente acopla embaixo da contadora, caso a gente não utilize lá o disjuntor motor, que é esse aqui que está mostrando aqui embaixo, ó. Então, basicamente, quando a gente não utiliza o disjuntor motor, a gente tem que colocar esse elemento, e aí ele tem aqui, ó, no próprio componente, nós temos os relés auxiliares, né? Aí a gente tem o normalmente aberto e normalmente fechado. E é importante que a gente fique atento, né, com relação ao relé térmico. Por quê? O relé térmico em si, a parte de força dele, que é essas 3 fases, né, que vão ali, tanto acoplado na parte da contadora, quanto os que vão lá para o motor, né? Ele basicamente ele não abre. Quando você tem um sobreaquecimento no motor, ele não vai abrir. O que vai abrir? O que vai abrir num relé térmico é somente os contatos. Então não adianta nada você colocar um relé térmico lá e na hora do comando você não utilizar o contato normalmente aberto do relé térmico. Porque a única coisa que abre no relé térmico é o contato. Então se eu não colocar ele lá no comando, não vai adiantar, eu não vou abrir meu circuito, eu não vou desligar o meu motor, né? Ele vai ficar sobreaquecendo e não vai ter nenhum efeito, né, real sobre a força do meu acionamento, tá? Aqui embaixo é o disjuntor motor, que eu falei para vocês, é um componente composto pelo relé térmico também, e é um disjuntor, teoricamente, né, um disjuntor ajustável, tá? Ele consegue fazer esses ajustes. E por fim, né, e não menos importante, a gente vai falar sobre o temporizador. O temporizador é um elemento que a gente utiliza em alguns tipos de partido, em algumas lógicas, onde se a gente vai fazendo lá, né, acionamento em estrela triângulo, o que a gente tem que fazer? Primeiro aciona no fechamento de menor tensão da bobina, para depois comutar para o fechamento de maior tensão da bobina, e depois a gente vai falar bastante sobre esses fechamentos. Motor de 6 pontas, motor de 9 pontas, 12 pontas. Quando que a gente utiliza? Para que a gente utiliza cada fechamento, né? Como é que a gente faz cada fechamento? Então, isso tudo a gente ainda vai ver, tá? Ele é utilizado para a gente fazer essas contagens de tempo, né? Às vezes eu quero partir de um jeito e comutar, às vezes eu quero partir ele para um lado e depois virar para o outro lado, depois de um tempo. E aí o funcionamento dele é o seguinte: nós temos, né, esse temporizador aqui, e aí ele pode ser um temporizador eletrônico, que é acionado baseado em sinal elétrico, ou pneumático, né? Então existem várias aplicações para os temporizadores, mas a função dele basicamente é uma. Ó, aqui ele mostra que ele tem aqui, ó, esse T é o tempo que a gente define. Então, quando eu energizo o meu temporizador, ele vai começar a contar o tempo, tá? Então, ele não funciona exatamente na hora que você liga ele no circuito. Você tem que alimentar ele, que aí, a partir do momento que você alimenta ele, ele começa a contar o tempo, e depois que termina o tempo, né, de contagem, ele comuta os contatos. E aí ele tem tanto contato aberto quanto contato fechado, depende da sua lógica de acionamento, tá? Então, basicamente, ó, por isso que ele mostra esses 2 gráficos. Primeiro, ligo ele, ó, energizei meu temporizador. Depois que eu energizo ele, ele começa a contar o tempo. Depois que ele conta o tempo, né, que eu defini, seja lá 10 segundos, 5 segundos, 1 minuto, aí sim que os contatos de saída, que seriam os contatos auxiliares do temporizador, comuta. Se for aberto, fecha. Se for fechado, abre. E temos esse aqui, ó, que é o temporizador estrela triângulo, que ele é basicamente a mesma função, né? Você energiza ele, mas só que ele tem um delayzinho, ó. Depois que ele conta o tempo, ele meio que desliga e depois liga, mas num tempo bem singelo, né? Para que ele faz isso? Normalmente, para você garantir que deu tempo dos contatos
que estavam em estrela, como tá para triângulo. E isso aqui, quando vocês fizerem na prática, eu explicar os pormenores de todos os acionamentos, isso aqui vai fazer mais sentido, né? O que é estrela, o que é triângulo, fechamento de motor. Isso aqui é para cenas dos próximos capítulos, beleza? Então, basicamente, mostrei para vocês, né, os elementos. E aqui embaixo, sugiro que vocês estudem, né, dentro dessa apostila. É uma excelente apostila para vocês estudarem esses acionamentos. Aqui embaixo ele mostra as simbologias, né? Então, você tem simbologia aqui, ó, de contator, onde você tem aqui a simbologia do contato de força, simbologia, né, da bobina da contatora. Aqui você tem, além da bobina da contatora, você tem lá como se fosse um acoplado, né? Na frente do contator, aquele bloco de contatos auxiliares. Normalmente, aqueles blocos de contatos auxiliares têm 2 abertos e 2 fechados, como vocês viram lá na imagem que eu mostrei, tá? Então, isso aqui é importante. Então, é tanto a parte de força quanto a parte de comando, que ele mostra alguns diagramas, simbologia do relé térmico, né? Ele mostra aqui algumas características construtivas das botoeiras. Então, isso aqui é muito importante que vocês leiam, né? Eu já vou só fazendo esse apanhado geral durante o processo dessa unidade curricular. Na próxima aula, eu vou fazer com vocês, né? Não deu tempo da gente abordar hoje, mas na próxima aula vai ser só prática simulada dentro do CADIASIM, montar diagrama. Montar diagrama de partida direta, colocar a iluminação para identificar que está ligado, que está desligado. A gente focar na simbologia e no desenvolvimento dos diagramas, tá? Tanto partida direta quanto partida direta com reversão vai dar tempo para a gente fazer de boa. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? No Alguma momento questão? agora não. Não? Beleza. Teve outra situação que é o seguinte. Teve um colega que perguntou, né? Ah, professor, o sistema ficou um tempo fora do ar, agora já normalizou, tá? Então, o sistema aí, para quem quiser abrir os simuladores lá da unidade curricular passada, já está disponível, o conteúdo também está tudo disponível. O que que eu fiz? Eu já reabri, né, na verdade, até o dia 12, tá? Para que vocês enviem as atividades da unidade curricular passada. Então, professor, não deu tempo de fazer até o dia 12. Me manda mensagem, fala assim, professor, não vai dar tempo de fazer até o dia 12. Pode deixar até o dia 15 para mim? Posso, tá? Então não vai ter problema. Só que o indicado é que vocês façam o quanto antes para a gente finalizar as notas, fechar as notas e enviar lá para o pessoal do presencial. Fechou? Então tá lá para vocês enviarem. Quem não enviou, tem a disponibilidade de enviar posteriormente. Beleza? Então, finalizamos por hoje. Agradeço aí a presença, Alex, Maxwell. Qualquer dúvida que surja, tanto de vocês quanto dos alunos que assistirão posteriormente, estou à disposição. Só mandar mensagem lá no chat, tenta ajudar da melhor forma, o mais rápido possível. Já, né? Não é, para quem já fez, já está tudo disponível. Teve alguns alunos que ainda não fizeram, né? Mas para quem já fez, já está tudo disponível. Beleza? Então, fica à disposição aí, qualquer dúvida que surja. Uma boa noite a todos, bons estudos, uma excelente semana para vocês e até a próxima aula. Falou, gente.